Sejam muito bem-vindos ao canal Na Lavoura com Ivan Lima. Hoje estarei aqui para falar um pouco sobre enxertia em tomate e pimentão. Aí o enxerto de tomate e pimentão é uma técnica que se une à parte aérea produtiva, né? A gente fala o enxerto ou copa, de um híbrido comercial de alto valor com um sistema radicular porta-enxerto de outra planta geneticamente distinta, escolhido principalmente pela força de raiz e resistência a estresse. Após a união, as duas partes cicatrizam e passam a funcionar como uma planta só. Então aqui a gente tem o exemplo de uma muda enxertada, um enxerto, a copa, no caso, que é a parte produtiva, que a gente espera aí colher bons frutos. A gente mostra aí o clipe de silicone que a gente usa para fazer a cisão entre o enxerto e o porta-enxerto. E abaixo a gente tem o porta-enxerto, com todo o seu sistema radicular robusto, vigoroso, que é onde ele vai arrebentando o que tiver pela frente, comendo tudo que tiver de comer e também atropelando as doenças aí do solo. Então aqui a gente mostra um pouco sobre a enxertia do tomate pimentão, né? Que ela dá mais produtividade e resiliência à planta. Então a gente tem a copa aí que é selecionada por produtividade, né? Pela qualidade do fruto, aceitação de mercado. Tem a união do enxerto, novamente falando sobre isso, e o sistema radicular da planta, quase simbolizando aí uma árvore. Então ela tem mais tolerância a patógenos de solo, absorção eficiente de água e nutrientes. E uma muda aí, geralmente ideal para enxertia, ela está com 2 a 3 folhas verdadeiras. Então aqui a gente mostra um exemplo técnico aí da pessoa enxertando. De um lado vocês podem ver o porta-enxerto, do outro uma muda híbrida, né, mostrando, vejam a diferença do sistema radicular. É só um exemplo, mas para vocês entenderem, a muda comum e o porta-enxerto com o seu sistema radicular todo robusto ali, inclusive até atropelando todos os meios de cultivo. O porta-enxerto geralmente ele é esse genótipo específico, ele é muitas vezes interespécie, ele tem sistema radicular mais vigoroso, que dá tolerância aos patógenos de solo, ele tem maior eficiência aí de absorção de água e nutrientes. E o enxerto aí, a copa no caso, é onde você busca a sua produtividade aí, né? Nós aqui da região sudoeste de São Paulo estamos acostumados aí com tomate com os híbridos aí do tipo saladete. Então o conceito técnico da enxertia é a união, ela é feita ainda na fase de muda, né, com 2 a 3 folhas verdadeiras, usando o clipe de enxertia, seguido de cicatrização em ambiente controlado de umidade, temperatura e luz. Então a gente tem um exemplinho aqui para mostrar para vocês como que é feito. E para que serve o enxerto? O enxerto ele dá uma base radicular superior para sustentar altos níveis de produção em condições limitantes. Então, para que serve? Ele serve para dar resistência a doenças de solo, como Houstonian, Fusário, o verticílio, o nematóide. Ele tem melhor eficiência nutricional e hídrica, então você vai ter mais absorção de cálcio, magnésio, por exemplo, potássio, nitrogênio. Ele vai ter menor sensibilidade à salinidade, então você exagerou um pouco no sal ali, ele é tolerante a isso. E também essas variações, essas adversidades aí de solos, né? Então a gente tem diversos solos aí com pH mais ácido, pH mais alcalino, e também vai te dar maior vigor e longevidade. Então são plantas, o porta-enxerto por ter um sistema radicular tão robusto, né? Então ele vai te dar mais longevidade de planta aí com raízes mais profundas, uma área explorada no solo também maior, por isso também dá melhor eficiência nutricional e hídrica, né? E ciclo produtivo mais longo, né? E a estabilidade em solos cansados. Então, o produtor aí acostumado a vários plantios tem essa vantagem, além do incremento na produtividade. Então a gente fala aí uma muda enxertada em tomate especificamente aí de 15 a 40% a mais de produtividade e no pimentão de 10 a 30, né? E maior uniformidade padrão de colheita. E por que o enxerto virou uma realidade mundial, né? Ele se tornou uma realidade mundial por conta dessas especificidades que a gente já falou anteriormente, doenças de solo, ele dá mais alta produtividade, ele diminui o uso dos fumigantes, então ele reduziu muito isso,
né? O porta-enxerto hoje também é uma tecnologia muito estudada, então cada vez mais as empresas vêm buscando aprimoramento e avanço tecnológico nessa área. É, então, falando um pouco aí sobre cada um deles, a gente vai primeiro tocar na pressão crescente de doenças de solo. Então, as estufas permanentes, né, muito longos ciclos de produção, acabaram é, acabaram culminando nessas doenças. Então você, produtor, que já no terceiro, quarto, quinto ciclo aí já percebe sua produção diminuir, já percebe suas plantas muitas vezes começando a murchar. Por quê? Por vários fatores. O primeiro que a gente já falou é as estufas muito tempo no mesmo local, a alta densidade de plantas. Então você tem um plantio aí sugerido de 50 entre plantas, 1,5 entre carreiras, e vai lá e planta 25 por 1. Então isso acaba piorando a situação. E a pouca rotação de culturas. A gente sabe que o produtor não tem muito tempo para isso, né, por conta já do tempo do plástico, enfim, inúmeros outros fatores aí. O produtor ele não se vê, e também pela questão do valor econômico, às vezes, das culturas. Tomate, pimentão, né, muitos produtores sabem aí que ou ele te dá muito ou ele te dá pouco, né, ou te quebra de uma vez, como dizem, né. Então o pessoal prefere esses tipos de cultura e permanecem neles. E também, no meu ponto de vista, não é errado, né? Você se adaptar a uma cultura só, trabalhar só com ela, está dando certo, tem que continuar realmente. Enfim, são N opções. Mas isso tudo acaba culminando em vários fatores, como os fungos patogênicos, como as bactérias, os nematóides, né? Porque a alta aplicação de defensivos, a alta colocação de adubos também, né, aplicação de adubos. Então, tudo isso, o produtor, ele, por mais que ele se preocupe com toda essa parte do solo, né, é muito importante você buscar um profissional por conta disso, te orientar, né, fazer análise de solo, safra em cima de safra, né, tirou planta, vai lá, faz análise, para a gente ver o que extraiu daquele solo, para colocar de volta, fazer toda a inoculação de volta de micro-organismos benéficos, que a gente fala aí, os biológicos, né? É muito importante que você faça essa restauração do seu solo. Então, muitos produtores com a mão na cabeça ali, preocupado já com o que fazer, surgiu a enxertia. Então a enxertia, ela dá mais resistência nesses tipos de solo. Então você está ali longo ciclo plantando, né, 3, 4, 5 ciclos já de roça, vai lá e faz uma muda enxertada e você vê aquela explosão, aquele boom. O enxertado ele tem essa vantagem, porque ele vai quebrando o que tiver na frente em solos muito duro, compactado, em solo com alta salinidade, muito sal no solo, né? Então o porta-enxerto ele tem essa peculiaridade aí, inclusive em solos aí que alta pressão de doenças é o que ele mais se mostra resultado, vamos dizer assim. E também, falando um pouco aí da alternativa sobre o enxerto, é a restrição, né, das legislações ambientais aí, que vem diminuindo o uso desses defensivos, até mesmo porque eles causam danos ao meio ambiente, mas a preocupação nem seria tanto essa, mas sim a sua própria saúde. Você, produtor, que busca uma alternativa de correr desses defensivos químicos, vamos dizer assim, você tem a opção da muda enxertada. Então a enxertia ela se torna economicamente muito mais viável, porque você não vai estar usando, é muito mais saudável, vamos dizer assim, ela é uma amiga da natureza, a enxertia, então é uma prática mais sustentável, sem produtos químicos, então é uma prática ecológica, então você tem um ambiente limpo, um solo mais saudável, sem resíduos tóxicos, porque não vai ficar precisando injetar produto ali na última hora, quando começa a colher ali, porque vê sua lavoura murchando. Então isso tudo acaba se tornando custo e acaba se tornando prejudicial para o seu solo, para a sua vida e para a vida dos seus, né, dos nossos consumidores finais também. Então o porta-enxerto é uma alternativa segura e recomendável. E a busca por alta produtividade e rentabilidade. Então não é só a resistência a doenças de solo, não é só a questão econômica de saúde e tudo mais, não é questão de saúde pública, vamos dizer assim, né? Então a busca dos porta-enxertos
É porque você faz muito investimento em custos de estufa, fica caro você levantar uma estufa hoje, por exemplo, para você que é estufeiro, mão de obra, né? Aí seja no contexto geral, seja em campo, seja em estufa, a mão de obra é muito cara para você correr o seu risco de perder tudo aquela lavoura por uma murchadeira, por um estresse de falta d'água ou por seja lá qual for o fator. Então o uso de insumos também, isso é muito caro para o produtor. Então você investe muito, né, numa lavoura pé franco aí para poder expressar o máximo potencial dela. Então produzir mais por área, manter o ciclo mais longo e reduzir perdas é uma realidade do produtor. E a enxertia é a solução desse problema. Então você tem maior produtividade por área, você tem ciclos mais prolongados e tem também a redução de perdas, que culmina na alta rentabilidade. Então por que isso acontece? Porque o porta-enxerto ele é feito para resistir às intempéries, é feito para resistir às doenças de solo, salinidade, a falta da água, a sobra da água. Então ele é feito para tudo isso. Então ele te dá um respaldo, é um seguro que você investe, é basicamente um seguro, né, para você ter a certeza da sua produção final, só vai depender muito do seu manejo aí. E a evolução dos porta-enxertos, que é desenvolvido por empresas de semente. Então a gente está falando aí de uma tecnologia de alto padrão. As empresas de semente elas têm se empenhado cada vez mais em criar múltiplas resistências aí aos porta-enxertos, como resistente a fungos, nematóides, bactérias, vírus. Então, a alta compatibilidade entre os híbridos aí também e raízes extremamente vigorosas. Então, a gente vê um mercado muito disputado hoje nesse contexto, é benéfico de certa forma, porque assim como a gente defende algumas situações, exemplificando para vocês, ninguém entra no mercado para perder, ninguém lança produto hoje para se queimar à toa. Então, as empresas têm sim uma responsabilidade muito grande e também elas não querem correr o risco de lançar algo que não vai dar certo. Então, quando eles entram no mercado, é para realmente para arrebentar e para ajudar. Lógico que eles têm o viés econômico, porém a gente também tem o nosso ganho, que é essa luta aí por melhores qualidades, principalmente em relação aos porta-enxertos. Então a gente tocou no assunto sobre tomate e pimentão. Por que são as principais culturas, né? Primeiramente, porque são sensíveis a doenças, né? São muito sensíveis. Eles respondem fácil ao vigor, então tem alto valor por área, tomate e pimentão, e possuem longos ciclos. E pimentão, uma peculiaridade aí, o pimentão ele precisa de proteção em solos quentes, então ele é muito mais sensível aí ao calor elevado. Então a gente vai estar explicando um pouco mais nos próximos slides e falando agora um pouco sobre o manejo. Por que o enxerto, alguns produtores me perguntam, o enxerto substitui o manejo? E a resposta técnica é não, o enxerto não substitui o manejo. Então o enxerto ele potencializa o manejo. Então, tecnicamente, para expressar todo o benefício é indispensável a nutrição equilibrada. Então, busque um profissional que faça essa orientação passo a passo para você. Você tem que buscar esse profissional para ele ir acompanhando sua lavoura, dizer quais os momentos corretos de entrar com cálcio, magnésio, nitrogênio, potássio. Então, para você ter um rendimento melhor, o porta-enxerto sozinho não faz milagre, pessoal. Tem que entender isso. A enxertia é uma ferramenta muito importante, mas é preciso entender todo o processo pré, pós e durante e pós essa enxertia. E aí entra também a questão do tato, né? A questão da irrigação, não deixar sobrar nem faltar. Lógico que em épocas de chuva o porta-enxerto ele vai ter mais sustento ali por conta desse excesso de água. No excesso de calor também o porta-enxerto ele vai te dar mais respaldo, mas também não faz milagre não. Mas enfim, o porta-enxerto ele é muito mais resistente em relação ao convencional. Vocês produtores sabem que em épocas de chuva é aquela luta nas lojas ali para ver quem compra mais produto, para quem gasta mais dinheiro ali para evitar plantas com murchadeira, para evitar doenças. Então
o porta-enxerto ele te dá respaldo nesse ponto aí. Então ele tem mais tolerância. Controle fitossanitário também. É muito importante você, produtor, buscar a orientação, volto a dizer, aí, de um técnico, uma pessoa responsável sobre o controle fitossanitário. Então o porta-enxerto, como eu disse, não faz milagre, e para ele expressar um potencial melhor, é importante que você faça a prevenção de doenças, o monitoramento constante, a aplicação preventiva, o manejo integrado de pragas. É muito importante você fazer esse controle eficiente, ele preserva toda a sua planta. A gente sabe que não é fácil no dia a dia, na prática, mas o porta-enxerto, contra esses tipos de doença, ele não define nada. E a condução adequada, acho que para mim aqui é um dos fatores principais da enxertia também. Então, após enxertia, então a condução adequada aí, o porta-enxerto forte, ele exige um manejo à altura. Então é importante que você faça uma poda e uma desbrota pontuais. Então, por que a poda e a desbrota? Porque direciona a energia para a produção de frutos e mantém o equilíbrio da planta. Então é importante você estar fazendo aí a poda correta, fazer o desbrote, fazer o tutoramento correto, né? Não espere, né, a planta derriar ali para você ir lá amarrar, porque ela está perdendo aquela busca por luz, aquela busca por nutriente, acaba tudo, ela tem que fazer muita força para ela se manter de pé, e aí ela deixa de mandar isso para os frutos, deixa de mandar isso para as folhas para fazer mais fotossíntese. Então é importante que você faça o tutoramento correto também, que é a condução do seu tomate ou do seu pimentão. E para finalizar aí, o máximo potencial da copa bem conduzida, ela aproveita toda a força do sistema radicular. Então o porta-enxerto ele vai sim te dar mais vigor na planta, ele vai te dar uma brotação melhor, mas enfim, é importante que você distribua isso de forma correta para frutos e folhas aí que estão em desenvolvimento. E em síntese, é uma ferramenta biotecnológica que dá mais vigor, longevidade, resistência a estresse e sustentabilidade econômica. Por isso também tem se tornado uma realidade mundial no tomate, pimentão principalmente aí. Então é uma ferramenta biotecnológica prática, né? A enxertia de tomate e pimentão é uma tecnologia acessível que todos nós hoje temos. É a união genética superior, não é modificada artificialmente, ela possui resistência natural. Os porta-enxertos eles conferem uma tolerância a patógenos de solo e estresse e uma produtividade elevada. Então você tem um vigor do híbrido, ele resulta em plantas mais fortes e produtivas. E para lidar com doenças de solo e estresse também, o porta-enxerto ele arrebenta com tudo. Ele tem muito mais tolerância a nematóides aí, fusário, verticílio, murcha bacteriana em geral, né? A tolerância aos estresses também, como frio, calor, a questão de salinidade e também os déficits hídricos aí. Então, salinidade também é outro problema muito sério que o produtor vem tendo aí. Essa extinção em estufa principalmente, não em campo aberto. E a longevidade produtiva, então são plantas mais saudáveis que produzem mais por mais tempo com qualidade. O aumento do vigor, né, da longevidade e produtividade, então o vigor aumentado é maior longevidade, produtividade superior. Essas são as consequências. Então, a garantir a sustentabilidade econômica em sistemas intensivos deixou de ser tendência e passou a ser a realidade mundial nos sistemas de produção profissional. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que você, a princípio, parece um investimento alto, mas o seu ganho lá na frente é gigante. Então, os porta-enxertos aí, como vocês podem ver na imagem, é como se tivessem blindados, né, dentro de um casulo aí só para eles, com toda a alimentação, com todo o ambiente favorável. Então garante para a parte aérea aí o seu alto rendimento. Então é isso, pessoal, na Lavoura com Ivan Lima. Obrigado por assistir, obrigado por chegar até aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Por isso que eu peço, se inscreva no canal, deixe o like, também comente abaixo aí o que vocês querem saber nos próximos vídeos. Inclusive a gente já tem outros vídeos aí em mente. A gente vai estar falando aí sobre o custo-benefício entre enxertia, o uso dos químicos e também o controle biológico. O que é mais rentável? Qual tem mais eficiência? Né? Então a gente vai estar falando sobre isso no próximo vídeo, provavelmente.
e trazendo esse tema à tona aí também, explicando o porquê que a enxertia, a gente falou hoje aí, se tornou uma realidade mundial. Então a gente vai estar explicando também os comparativos entre outros métodos aí que alguns produtores têm adotado, principalmente o uso dos biofertilizantes, dos biológicos, micro-organismos benéficos aí para recuperação desses solos. Um forte abraço a todos, eu agradeço novamente, se inscreve no canal, deixa aí um comentário pelo menos para motivar o nosso trabalho, e é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até